mais ampla, analítica, na lei ordinária respectiva. Então, o Estatuto, em rigor, o que fez o Estatuto? O Estatuto cuidou de disciplinar um a um todo esse rol de direitos e técnicas previstos no artigo 227, de forma ampliada, amplificada. Né? Então, tudo que está na Constituição será de forma maior, né, disposto no Estatuto, encontra-se disposto no Estatuto. Eu falo mais do 227 porque é esse, em verdade, o artigo fundamental da Constituição nesse campo. Né? O 228, se vocês têm a Constituição à sua frente, perceberão que ele se limita a dizer, né, que os menores de 18 anos são considerados penalmente inimputáveis, a eles se aplicando a legislação especializada. Qual é a legislação especializada que se aplica aos infratores abaixo dos 18, aqueles que cometem infrações antes de haverem completado 18 anos? É exatamente o Estatuto da Criança. Então, a Constituição não está dizendo que um menor de 18 que pratique uma infração não terá responsabilidade. Como dizem alguns filósofos da mídia, né? Alguns aí nos levam a acreditar, nos levam o povo em geral, mas isso não pode acontecer com nós, que temos formação técnica. Né? Então, alguns nos fazem acreditar que o Estatuto existe só para permitir que crianças e adolescentes pratiquem o que quiserem, que com eles nada acontecerá. Isso é um absurdo, uma inverdade profunda. Né? Então, alguns aí, locutores da mídia policial, em especial, eles têm essa ideia falsa, né, de que se é menor de 18 não acontece. É porque ele não foi visitar ainda uma unidade de internamento de adolescente infrator. Ele não foi ainda aqui no Tarumã visitar o CIAD, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator. Ele não viu ali o adolescente interno provisoriamente até pelo prazo de 45 dias. E por que essas pessoas, de forma tão leviana, falam mal do ECA? Porque, graças a Deus, os seus filhos não caíram, né, nas malhas do ECA. Porque a hora que o meu sobrinho cair nas malhas do ECA, aí eu vou querer visitar o Educandário São Francisco de Assis, em Piraquara. E aí eu vou descobrir que aquilo é o mesmo formato da penitenciária. Não é por menos que ele fica ao lado da penitenciária. Eu quero essa gente bem longe de mim. E mesmo porque quem está lá é pessoa, é adolescente que é quase analfabeto. Na maioria das vezes, são os pobres. Então eu não me interesso pela sorte deles, porque esses não são os meus. Os meus estão bem protegidos em casa, os meus têm proteção integral, eles têm PlayStation 4, têm iPad, têm o tablet, né? Eles têm tudo, eles têm iogurte, né, do Shrek, eles têm tudo em casa. Eles estão protegidos, eles não precisam nem do Estado. Para que, se eu tenho Unimed, o banco, o plano de saúde, eu não quero ir no postinho do Uberaba, né, da Vila Sabará? Para que eu vou me incomodar em votar no conselho tutelar da minha cidade? Se conselho tutelar é coisa para pobre, deve ser um lugar fedorento para chuchu, só vai criança pobre lá no conselho tutelar. Quem é aqui que já votou para conselheiro tutelar? 1, 2, meus parabéns, né? Eu me orgulho de vocês, né, pelo compromisso que tem com a sorte de nossas crianças e nossos adolescentes. Nós, lamentavelmente, saímos da faculdade hoje sem saber para que serve um conselho tutelar. E mesmo assim a OAB dá carteira para essas pessoas. É triste isso, muito triste. Viver num país em que você sai de uma faculdade sem saber, né, os direitos de crianças e adolescentes. Você só vai procurar saber, como eu falei, a hora que for o teu filho, teu primo, teu sobrinho. Eu não vou me preocupar com a rebelião na penitenciária, eu acho mesmo que tinha que ter um míssil direcionado para ela na hora da rebelião, porque eu não tenho parente preso. Por isso que eu acho que aquilo é pura viadagem de preso, né? Mas a hora que eu tiver um parente preso, aí eu vou descobrir por que tem rebelião.
A hora que eu tiver um parente com lepra, eu vou descobrir para que serve um leprosário. Eu não tenho compromisso quando essa dor não está próxima. Só que nós, na área jurídica, nós não podemos esperar ter um parente marginal. Nós temos que saber antes das coisas, sob pena de a gente aceitar o que o filósofo da Atena diz na televisão, o que o filósofo Ratinho fala. Entende? O brasileiro é campeoníssimo em falar mal do que não conhece. Como tem gente que fala mal do ECA sem nunca ter lido nem o primeiro artigo. Nós, da área jurídica, não podemos nos permitir essa heresia. Eu li no jornal que o ECA não presta. Espera aí, meu filho, primeiro você vai ler. Leia. Depois, quando você me provar, eu odeio ópera. Mas você já ouviu ópera? Você conhece? Eu odeio música sertaneja, me dá um comichão. Vamos saber a razão das coisas. Então, esses preconceitos é que nos fazem muito mal. E o ECA é uma vítima, há mais de 20 anos, de preconceitos. E o que é mais odioso, de preconceitos da nossa gente, dos, entre aspas, juristas, que não leram e se metem a falar do que não conhecem. Bem, então toda essa série de direitos e garantias e técnicas previstas, aliás, a propósito do 228, que reafirmou a inimputabilidade penal dos menores de 18, existe aí cerca de 150 de PECs em andamento no Congresso, para reduzir a idade penal para 16, outros querem que reduza para 12, tem uns que querem que reduza para 8, desde que seja criança, 8 anos, pobre, filha de carrinheiro. Para o meu filho, não. Meu filho não pode. Meu filho não precisa de polícia, de promotor, meu filho precisa de psicólogo. Se ele passar a mão no traseiro da empregada, eu vou ficar muito orgulhoso, porque está saindo macho que nem o pai. Mas se a criança da empregada passar a mão no traseiro da minha mulher, da minha filha, eu quero que desça a borracha nele, porque ele é um marginal em formação. Não pode deixar crescer um pústula desse. Nós temos dois olhares. Um para o filho do pobre, para aquele outro para os nossos, o olhar da conivência. E é isso que não funciona quando a gente se dispõe a atuar profissionalmente. Se nós agirmos com dois óculos, um para os meus, outro para os outros, aí nós não trataremos em igualdade essas pessoas. Muito importante ter essa dimensão. Então, o 228 ele é alvo de muitas PECs que pretendem reduzir a idade. Essas PECs foram reunidas e no começo desse ano, até eu me assustei, houve um arquivamento geral delas no Congresso, no Senado especialmente. E, de repente, 2 dias depois, foi desarquivado tudo isso. E hoje, o senador Magno Malta, do Espírito Santo, ele prometeu uma cruzada pelo Brasil inteiro, no sentido de conseguir a aprovação da redução da idade penal, como se isso fosse resolver as mazelas do nosso país. Se não houvesse outros meios de você conseguir uma melhor distribuição de renda, por exemplo, coibir ladrões do fisco, sonegadores, ir atrás de agentes que incorrem em improbidade, agentes públicos e os particulares que fomentam a improbidade, não é verdade? A gente sempre acha, mas a improbidade é safado, aquele sujeito lá que desviou dinheiro na licitação. Por quê? Porque tem um privado, tem um particular que está alimentando isso. A gente só acha que o problema está no governo. Nós esquecemos do lado de cá. Entende? Eu falo isso como membro que sou do Ministério Público do Paraná, há 30 anos quase. Então, a gente tem mais ou menos uma noção concreta de onde a bandalheira transita. E ela não transita só na Assembleia Legislativa, nem no Congresso. Ela transita também no setor privado, com altíssima intensidade. Uma alimenta a outra. É o berne e o... Entende? Um grudado no outro ali, não se separam.
Então o senador Magno Malta logo logo deve estar aqui no Paraná, né, fazendo a cruzada cívica dele, no sentido de que tem que haver redução da idade penal, sem o que o Brasil não irá para frente, nem que o Obama venha aqui e diga que o Brasil é bonito.